Olá pessoal, hoje vamos continuar com nossa aula de cônicas, agora com parábola. Pois bem, para eu mostrar para vocês como é a parábola, vamos ter que desenhar em um plano uma reta L e um ponto F e um ponto Q, que vamos chamar aqui de Q1. Pois bem, desse ponto F para o ponto Q, puxamos aqui, e esse ponto Q ele tem que ter a mesma distância do ponto F quanto ele tem dele mesmo para a reta L. Agora, vamos desenhar outro ponto Q, que no caso vai ser o Q2. Lembramos que para puxar ele aqui, esse Q2, ele tem que ter também a mesma distância para o F, quanto ele vai ter a distância para a reta, assim como no Q1. E agora, traçamos outros pontos Qs sucessivamente. Lembrando que todos esses pontos Qs têm que seguir a mesma regra do ponto Q1 e do Q2. Eles têm que ter a mesma distância para o ponto F, como ele vai ter para a reta L. E assim nós temos nossa parábola. Esse ponto F aqui, ele se chama foco. E essa reta L se chama diretriz. Observem que o foco não é um ponto da parábola, como muitas pessoas acreditam, e sim um elemento da parábola, que é exatamente o que a gente vai falar aqui. Os pontos da parábola são todos esses pontos que vão aqui desde o início da parábola até o fim da mesma. Ou seja, o foco não é um ponto da parábola. Isso é bem importante da gente destacar. Agora imaginem uma reta perpendicular à diretriz. E quando eu digo uma reta perpendicular, vocês sabem que eu estou dizendo que essa reta faz um ângulo de 90 graus com essa diretriz. Essa reta perpendicular à diretriz que passa pelo foco é chamada de eixo focal. E a interseção que acontece entre o eixo focal e a parábola é chamado de vértice, que é este ponto aqui. E é neste ponto, o vértice, onde a parábola vai passar e vai mudar de direção. Agora imaginem dois pontos quaisquer na parábola ligados. Então vamos pegar esses dois pontos aqui e vamos ligá-los por uma reta. Este segmento que se dá aqui entre o ponto S e o ponto S', a gente chama de corda. Agora, se essa corda passa pelo foco, ou seja, por este ponto aqui, ela é chamada de corda focal. Então, se a gente pegar um ponto aqui, a gente estender a nossa parábola e ligar esse ponto passando ele pela parábola, a gente vai ter uma corda focal. A gente representa esses dois pontos aqui com letras maiúsculas quaisquer, porque pontos são representados por letras maiúsculas. Vamos colocar aí aqui T' e T. Este segmento que liga o T até o T' é chamado de corda focal, exatamente porque passa pelo foco. Agora, a gente tem uma corda focal que é mais especial do que essa outra corda focal aqui, que é uma corda focal que faz uma ligação, que são dois pontos que passam pelo foco, mas que quando passam pelo foco fazem um ângulo de 90 graus, ou seja, estão perpendicular ao foco. Esse ligamento aqui, esses dois pontos representados por L e L', a gente chama de lactum rectum, que é um tipo especial
de corda focal. E vale lembrar que, quando a gente fala dos elementos da parábola, que são estes aqui, os principais, e quando a gente fala dos principais, a gente destaca o foco, o vértice e a diretriz. E quando a gente fala de diretriz, vértice e foco, a gente tem que entender que a distância do vértice ao foco é a mesma distância do vértice à diretriz. Ou seja, a distância entre o foco e o vértice é igual à distância do vértice e o foco. Isso aqui é muito importante de ser lembrado. Vale ressaltar ainda que a distância que vai do foco até a diretriz, esse segmento é chamado de parâmetro, que será muito utilizado quando a gente for falar das equações das parábolas. Então, pessoal, para começar o estudo das equações, nós temos que saber que as equações para a parábola são de 4 tipos. Primeiro, quando a diretriz está paralela ao eixo Y. Existem 2 tipos da diretriz paralela ao eixo Y. Quando ela está voltada para a direita, que é nesse caso, e quando ela está voltada para a esquerda. Quando ela está voltada para a direita, a equação é a seguinte: y menos y do vértice ao quadrado é igual a 2p vezes x menos x do vértice. O que é o x do vértice e o y do vértice? Bom, o vértice ele está nesta posição. E o x do vértice é a projeção do vértice no eixo x. E o y do vértice é a projeção do vértice no eixo y. Então, nós temos essa equação para a parábola quando a sua diretriz é paralela ao eixo y e ela está voltada para a direita. Quando ela está voltada para a esquerda, a equação não é muito diferente. Ela é da seguinte forma: y menos y do vértice ao quadrado igual a menos 2p que multiplica x menos x do vértice. Lembrando novamente que o vértice ele é onde a parábola ela muda de posição, e o x do vértice ele é a projeção do vértice no eixo x, e y é a projeção do vértice no eixo y. Nós podemos perceber que a diferença entre essas duas equações é apenas que, na esquerda, esse valor é negativo. Negativo. A única diferença é essa. Então, quando a diretriz for paralela ao eixo y começa a equação ao quadrado. No segundo caso, são de parábolas onde a sua diretriz ela é paralela ao eixo x. Bom, nesse caso, o x vai começar a equação assim: x menos x do vértice ao quadrado é igual a 2p que multiplica y menos y do vértice. Novamente, x e y do vértice são as projeções de x no eixo x e no eixo y do vértice. E quando a
a parábola está voltada para baixo, é a mesma coisa que aconteceu nesse caso de cima. O que vai mudar é só que na segunda, quando é voltado para baixo, o valor que vai ser negativo. Então nós temos x menos x do vértice é igual a menos 2p que multiplica y menos y do vértice. Nesse caso, nós percebemos que existe uma semelhança. A única diferença é que esse ponto, existe essa mudança que fica negativo nesse caso. O que é esse y daqui, daqui, e esse x daqui e daqui? É o y ou o x de qualquer ponto da parábola. Então nós podemos pegar o vértice é x do vértice, y do vértice, e aqui o p, que é y e x. Lembrando que esse p é qualquer ponto da parábola, em todos esses casos. Bom, nós temos agora um caso específico, que é quando quando a parábola ela passa pela origem. Vamos fazer aqui a origem, e a parábola o vértice da parábola vai passar pela origem, neste caso. Quando o vértice da parábola ela passa pela origem, nós temos esses dois termos zerados. Este termo zera e este termo zera. Então, vamos desenvolver aqui. Ficará y menos 0 ao quadrado é igual a 2p de x menos 0. Então, aqui nós teremos y ao quadrado é igual a 2px. Ou seja, quando o vértice da parábola passa pela origem, esse é um caso específico que eu gostaria de relembrar, a equação será essa. E quando passar, o vértice estiver em ponto qualquer, a equação da parábola será essa daqui. Nós repetiremos isso em todos os casos, quando o vértice passa pela origem. Aqui, aqui e aqui. Nós podemos observar que quando esse valor ele é zerado e este valor também é zerado, a equação vai ficar a seguinte: y ao quadrado é igual a menos 2px. Essa aqui é a equação quando a concavidade está virada para a esquerda e não para a direita, como eu fiz aqui. Quando está voltada para a esquerda. Ok? Neste caso daqui de baixo também vai ser a mesma coisa. Não como eu fiz aqui novamente, mas sim quando ela for virada para cima e passar pelo vértice. O vértice aqui e o vértice passar pela origem. Nós teremos a seguinte equação: x ao quadrado é igual a 2py. Porque este valor ele é igual a 0 e este valor ele é igual a 0. E novamente neste caso aqui, vamos esquecer isso aqui, foi apenas um pequeno erro. Quando o vértice da parábola tocar a origem
e a parábola for voltada para baixo, nós teremos a seguinte equação. Aqui é ao quadrado. X ao quadrado é igual a menos 2py. Então, esses são as seguintes equações da parábola, todos os 4 casos. Em nosso dia a dia, as parábolas são utilizadas em diversos equipamentos e sistemas de vital importância para a sociedade. Dentre eles, podemos destacar antenas parabólicas e radares. É comum observarmos no alto de residências e edifícios as antenas parabólicas, que captam ondas eletromagnéticas que são enviadas por satélites em órbita ao redor da Terra. Isto é somente possível devido à propriedade da parábola de refletir o conjunto de raios recebidos em um único ponto, o foco da parábola. Neste ponto, encontra-se posicionado o receptor de ondas, que enviará um sinal recebido para um conversor que decodificará e enviará para o receptor da televisão. Os aparelhos de radar operam de forma semelhante às antenas parabólicas, recebendo o eco de pulsos eletromagnéticos.